Meus amados, boa noite a todos. Vamos iniciar com mais uma oração. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por esse momento de louvor, por essa condução, Senhor Deus, ao Santo dos Santos, Pai, por esse momento de adoração direta, face a face. Muito obrigado, Senhor. Seja presente aqui, fala aos nossos corações, Pai. Fala através da minha boca, Senhor Deus. Fica à vontade para se manifestar nesse lugar. Entregamos as nossas mentes, nossos corações, nossas vidas a Ti, Pai, para que o Senhor conecte cada um de nós à Sua verdade, Sua vontade, Sua presença, em nome de Jesus, amém. Meus amados, muito engraçado, cheguei hoje, aí eu não lembro quem comentou assim, já sei quem vai pregar hoje, o Bruno que está aqui, o Bruno veio hoje, então ele vai pregar. Que engraçado, que realmente, né, eu tenho vindo só uma vez por mês, a gente desde fevereiro já está lá em Indaiatuba, e eu vou compartilhar com vocês algo que tem acontecido lá brevemente, antes de iniciar a palavra que o Senhor tem preparado para essa noite, mas para vocês estarem orando, né? Desde o ano passado, quando a gente estava já se movimentando nessa mudança, né, um direcionamento que Deus deu já há alguns anos para a gente, o Senhor mostrou uma escola, né, uma escola cristã que estava inaugurando ano passado, e a gente foi lá e tal, conhecer, falou assim, poxa, gostaria que nossos filhos estudassem aqui. A gente conversou com a diretora, logo no nosso primeiro momento em que a diretora nos recebeu, o Senhor moveu através das nossas vidas com uma palavra profética para ela. Ela ficou assim, né, impactada, e depois disso, né, a gente continuou o nosso processo de mudança e tal, e tivemos uma segunda reunião. Nessa segunda reunião ela falou assim, olha, aquilo que Deus falou através da vida de vocês foi exatamente o que eu tinha perguntado para Deus naquele dia. Foi só o fato, o momento em que vocês saíram, fecharam a porta e saíram, eu comecei a chorar copiosamente, porque Deus tinha me respondido profundamente. Eu queria convidar vocês para ministrar aos professores da escola. Então eu fui com a minha esposa, né, alguns dias depois, para ministrar aos professores. Foi uma experiência maravilhosa, uma escola cristã, como eu disse. E eu chamei os diretores da escola e falei assim, olha, vocês precisam de ajuda? E ele falou assim, olha, Bruno, a gente precisa de ajuda, sim. Os professores estão enfrentando momentos muito difíceis, tem muitos pais que chegam aqui à escola, e a gente está precisando de cobertura. E eu trouxe a liderança da igreja, e a gente começou lá na semana passada, né, uma reunião da Igreja Verbo em Indaiatuba. Amém? Saúde de palmas para Jesus, né? Tá. E a gente começou essa reunião lá. Eu queria que vocês estivessem orando por isso, porque assim, realmente a criação, ela geme como quem tem dores de parto pela nossa manifestação. Eu conto com a oração de vocês para que o Senhor possa dar continuidade a algo grandioso que Ele está fazendo. E foi interessante que quando eu cheguei, depois de conversar com a liderança aqui, eu cheguei para os diretores e falei assim, olha, eu gostaria de apresentar um projeto para vocês. E começar uma reunião aqui, né, levando, né, os ensinamentos da Igreja Verbo, né, da Palavra do Senhor. E eles falaram assim, Bruno, olha só que interessante. Bruno, a gente estava só esperando você propor, porque nós recebemos 3 palavras proféticas já de que iria ser iniciado esse trabalho aqui e você estaria à frente desse trabalho. Olha que incrível. Então Deus já tinha confirmado no coração deles, foi só um momento da gente receber essa mesma confirmação aqui como corpo de Cristo. Então, por favor, irmãos, estejam em oração para que a obra do Senhor seja feita da melhor maneira possível. Gente, mês passado a gente falou sobre serviço, não é? Foi muito interessante, porque quando a gente falou de serviço, né, a gente falou sobre propósito, né, sobre chamado. Então, quando a gente busca o servir ao Senhor, a gente busca, na verdade a gente deve buscar qual o chamado que o Senhor Deus tem pra gente. Qual que é o chamado de Deus nas nossas vidas para que a gente possa se movimentar, se direcionar nesse sentido.
E é claro que eu contei até a minha experiência, né? Que eu cheguei e falei assim, poxa, eu gostaria de servir na igreja. Aí o meu líder na época, era o líder de adolescente, falou assim, cara, sai fazendo tudo que aparecer. Eu contei essa história, contei um monte de história do Vitor também, ele nem estava aqui, então eu fiquei bem à vontade para contar. E assim, foi muito legal a gente crescer junto, né? Trabalhando na obra do Senhor em diversas modalidades aí diferentes. Mas quando você fala de serviço, o seu propósito, o seu chamado em Jesus, em Deus, ele está ligado ao serviço que você tem, que você irá desenvolver para o corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando transcendendo, obviamente, as paredes da igreja, né? Porque nós somos essa igreja, vimos aqui já amplamente sobre isso. É interessante que através do serviço através do seu chamado, do seu propósito, você encontra o seu serviço, e o outro caminho também é verdade, através do serviço, você vem também a se deparar com a oportunidade de encontrar e vivenciar, experimentar esse propósito, esse chamado, é uma coisa incrível, né? E por que eu estou falando de chamado, de propósito hoje? Por que eu estou trazendo isso à nossa mente? Bem, viver o propósito do Senhor, viver o chamado que Deus tem para nossas vidas é algo que deve influenciar a nossa vida diretamente. E nós precisamos viver uma busca constante em encontrar isso e produzir nessa direção. Então muitas pessoas acabam, né, como eu falei da última vez, né, se deparando numa terceira idade, uma idade mais avançada, e pensam, caramba, o que eu fiz? Nunca é tarde. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é presente agora. Agora é o momento de viver esse chamado, agora é o momento de viver esse propósito, não deixa para amanhã. Agora, por que eu estou falando de propósito? Então é porque o propósito, ele é o propósito, esse chamado de Deus para nossas vidas, né? E eu já falei aqui que propósito e chamado está muito diferente daquilo que a gente vê no YouTube, no Instagram, muitas vezes, né? É uma coisa assim, maquiavélica, uma coisa que te leva, sei lá, a produzir, a querer comprar algo, a ganhar dinheiro, simplesmente por isso. Não. Eu estou falando aqui no propósito de estender o reino dos céus através daquilo que o Senhor te deu, através da sua individualidade, dos seus dons, de quem você é. Isso é maravilhoso. E não tem nada mais motivador do que viver esse propósito. Nada. Viver o propósito de Deus para a sua vida é o que vai te fazer acordar segunda-feira, pular da cama e opa, que beleza, mais uma oportunidade. Então eu costumo dizer o seguinte, se você está acordando segunda-feira, eu vou falar uma coisa que é verdade. Eu acordo segunda-feira com vontade. Verdade. Eu acordo segunda-feira com vontade. Eu não acordo segunda-feira, quando é que vai chegar o sábado? Não, eu acordo com vontade para experimentar o que Deus tem preparado para mim naquela semana. Quando você vive esse chamado, esse propósito, você acorda segunda-feira, você desperta com vontade. Todo desânimo, todo peso, todo cansaço, ele dá espaço, uma vontade de viver isso, de experimentar essa verdade de Deus para a sua vida. Isso é viver o chamado que Deus tem para a gente. Então se a gente acorda, né, desanimado, se a gente fica esperando chegar sexta-feira, sábado, tem alguma coisa errada. A gente está desalinhado com esse propósito. Então isso é muito motivador. Saber o que Deus tem para a gente é um fator de motivação incrível. Não tem nada, gente, se você está desanimado, se você tem vivido uma frustração, um desânimo, coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, o que está faltando? O que está faltando? Porque sabe que uma pessoa desanimada, para mim, uma pessoa que é Jonas, como eu falei um mês atrás, me referi a Jonas. Deus tinha um propósito para Jonas, tinha um chamado para Jonas. Jonas, você é um profeta, você vai lá para Nínive e leva a minha palavra. O que Jonas fez? Meia volta, foi para outro lugar, entrou na boca da baleia, e lá eu tenho certeza que ele ficou muito desanimado. Ele não conseguia fazer nada, dava certo, estava tudo errado, não conseguia ver
o que está dentro da boca do peixe, desanimado, frustrado, sem vontade. Então, deixemos de fugir do chamado que o Senhor Deus tem para a gente, para viver essa motivação, para viver essa realidade, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Não sei o que estou falando, é a palavra de Deus, amém? Agora, eu quero contar uma história para vocês, de um cara incrível, um cara que mudou o mundo. Esse cara lutou contra leão, lutou contra gigante, venceu, né? Venceu o leão, derrotou gigante. Esse cara derrotou os inimigos do povo de Israel. Um cara que viveu o seu propósito, seu chamado. Ele foi chamado lá na casa do pai dele. Samuel chegou lá na casa do pai dele, procurou dentre os irmãos e falou: não é esse aqui não. E foi chamado ele lá na roça, lá onde ele estava no campo. Esse homem chamado Davi. Alguém tem dúvida aqui que ele viveu o chamado que Deus tinha para ele? Não, né? Não tem dúvida. Ele viveu esse chamado, transformou um povo que era o mais subdesenvolvido. Ele ajudou a transformar um povo que era o mais subdesenvolvido da terra. Um povo que passou dezenas de anos no deserto, mais centenas de anos como escravos. Contra escravos, depois deserto. Mais centenas de anos se degladiando contra os povos. E ele pegou esse povo e levantou esse povo ao ponto de que na época, no reinado do seu filho Salomão, o povo de Israel era o povo mais próspero do mundo. Olha só, esse homem incrível que mudou a história. E através da sua descendência, nós estamos aqui. Ninguém tem dúvida aqui de que esse cara vivia o seu propósito, vivia, o chamado que Deus tinha para a gente. Mas olha só que interessante, esse homem escreveu, dentre vários salmos, o Salmo 42, e no versículo 5 e 6 do Salmo 42 diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Olha só, esse cara, que estava vivendo o propósito. Eu falei que o propósito é um fator de extrema motivação. Você viver o propósito de Deus para a sua vida vai te ajudar a levantar segunda-feira. Mas mesmo esse cara, que sabia qual que era o seu chamado, através dos profetas, através do seu relacionamento com Deus, ele não tinha dúvida. Mas mesmo essa pessoa acordava às vezes segunda-feira, e conforme o Salmo 42 não diz que foi segunda-feira, né? Mas eu imagino. E diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? E ele tinha que falar para ele mesmo, olha só, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele precisava falar para ele mesmo, meus irmãos, porque ele estava abatido, ele estava cansado, ele estava desanimado, ele estava frustrado. E olha só, que por que eu estou falando aqui de Davi? Eu estou dando aqui um exemplo do Salmo 42. Se eu comecei a falar que o chamado que Deus tem para você e o propósito de Deus é o fator mais motivador que pode existir para você encarar os seus dias. Por que eu estou falando então de Davi, um homem que vivia o seu chamado, vivia o seu propósito e mesmo assim passava momentos em que a sua alma se abatia, em que ele ficava desanimado? É porque, meus amados, tem dias, e eu vou contar um segredo para vocês. Quer ouvir um segredo? Tem dias que nem mesmo viver o seu chamado, viver o seu propósito é suficiente para você tirar o desânimo, deixar o desânimo de lado, o abatimento.
Isso vai acontecer. A palavra de Deus nos garante que nesse mundo teremos aflições, mas também nos garante para a gente ter bom ânimo, buscar esse bom ânimo, desenvolver esse bom ânimo. Davi nos dá exemplo que isso pode acontecer, mesmo você vivendo o seu chamado, vivendo o seu propósito. Então o segredo que eu quero te contar é o seguinte, Marilene, Bernardo, o segredo que eu quero te contar, preste atenção para você ouvir, é que quando a motivação acaba, o que te segura é a disciplina. Quando a motivação acaba, porque você vai ter dias, meu irmão, em que você vai acordar angustiado às vezes. E o que você vai fazer? Como Davi: Senhor, me ajuda, minha alma, por que você está angustiada? Deixa essa angústia de lado. A disciplina vai fazer com que você coloque-se diante do Senhor, ela vai fazer com que você prossiga o seu caminhar. E eu comecei a falar de motivação de propósito para chegar no tema desse mês, que é a disciplina. Vai ter horas, meu irmão, que se você não tiver essa disciplina desenvolvida, tudo que você plantou, tudo que você semeou, vai por água abaixo. E por isso que essa disciplina é tão importante em nossas vidas. Eu me lembro que eu estava na China em 2006, quando eu estava lá me formando nas artes marciais. Eu treinava, gente, 8 horas por dia. Eu treinava 8 horas por dia na faculdade, na Show do Ti, Dashwe, né, na outra escola, Tianjin Goshuguan. E durante essas 8 horas por dia, então eu fazia vários tipos de treinamento diferentes. Cara, tinha dia, meu irmão, que, pelo amor de Deus, tu não aguentava mais. Tinha dia que você estava desanimado, estava cansado. E eu vou compartilhar com vocês uma palavra que eu recebi de um grande amigo, um irmão marcial meu, chamado Jian Chansu, o Jack. Já teve a oportunidade de estar lá na igreja da Ilha de Guaratiba com a gente. E esse cara chegou para mim e falou assim: Bruno, olha só o que ele falou para mim. Bruno, os dias em que você está mais cansado, mais desmotivado, mas em que você mantém a sua disciplina, no caso ele estava se referindo ao treinamento, mas você pode usar isso em qualquer lugar da sua vida, qualquer área da sua vida. O dia em que você está mais cansado, mais desmotivado, mas você se mantém disciplinado, é o dia que você mais cresce, que você mais evolui. Então, meus amados, assim como Davi, tem aquele dia que você acorda: ai meu Deus, ai minha alma. Mas você escolhe dar aquele passo, mesmo com toda a dificuldade. Você escolhe: eu vou tirar meu tempo de oração. Ai, não tenho tempo, ai, está difícil. Mas você escolhe: eu vou tirar meu tempo com o Senhor, eu vou produzir, eu vou trabalhar, eu vou estudar. É o dia que você mais evolui. O dia que você se mantém pela disciplina, é o dia que você mais evolui. E por quê? Porque além de você estar produzindo, seja na sua área acadêmica, profissional, familiar e espiritual, você está produzindo dentro de você perseverança, força, determinação. Anos depois de receber esse ensinamento lá na China, eu estava dando aula aqui no Brasil, e era engraçado que é verão, aquele calor danado. Estava dando aula para um aluno, debaixo do sol, não tinha outro lugar para dar. A mãe desse aluno, vendo aquilo ali, coitada, achei que era um castigo, né? Ela chegou para mim: pô, tá muito quente, né? Aí eu falei assim: mas é assim que o seu filho vai se fortalecer. E ela falou assim: ué, como assim? Quer dizer que treinar debaixo do sol nesse calor vai deixar meu filho mais forte? E eu falei para ela assim: Deus queira que ele nunca precise dar um soco ou um chute na vida dele, mas a disciplina que ele está ganhando nesse treinamento, e na continuidade desse treinamento, independente das circunstâncias, isso ele vai usar para tudo na vida dele. Isso ele vai usar em tudo que ele fizer. É justamente nesses dias difíceis, nesses dias que às vezes você está desanimado, como Davi, com a alma abatida, que a disciplina precisa se apresentar.
Porque o segredo é, quando você está desmotivado, você precisa continuar. E você continua através da disciplina. Porque disciplina, meus amados, é liberdade. Disciplina é liberdade. É muito engraçado porque as pessoas têm um olhar em relação à disciplina, especialmente hoje em dia, um olhar de austeridade, um olhar de impositivo, e olham a disciplina como algo castrador. Mas a verdade é que a disciplina é liberdade. E por quê que a disciplina é liberdade? Porque a disciplina nos liberta das circunstâncias. Olha só isso, né, Edson? A disciplina nos liberta das circunstâncias. A gente não pode ser efêmero ao ponto de ter um projeto diante do Senhor e permitir que qualquer ventinho nos tire do caminho que o Senhor nos apontou. Qualquer desafiozinho. Ai meu Deus, hoje está muito frio. Ai meu Deus, hoje está muito... Lá em Indaiatuba está frio demais. Para mim pelo menos, né? E eu comecei uma aula no parque lá, 7 horas da manhã, meu irmão, mas é gelado para mim, né? 10 graus é frio, para carioca é muito frio. Disciplina te liberta das circunstâncias, te faz continuar caminhando na direção do alvo, do teu chamado, do propósito que o Senhor tem para você, independente do calor, do frio, das indisposições, das dificuldades. A disciplina é libertadora, não é austera, nada disso, contrário disso. Viver o que o Senhor preparou para nós, independente dos ataques do mundo, a gente só consegue com a disciplina. Então parar para você ter aquele tempo com Deus, parar para você se dedicar à adoração, parar para você ensinar, cultivar o ensino familiar da palavra de Deus, tirar tempo de estudo, tirar tempo para o seu trabalho, para investir em você, tudo isso exige essa disciplina. E para que a gente possa viver o melhor do Senhor para nossas vidas, independente dos ataques do mundo, a gente precisa disso. A gente precisa desenvolver em nós essa realidade. O tempo todo, né? A gente é atacado. O tempo todo. Então, você começou a dieta. Aí logo quando você começou a dieta, chegou alguém na tua casa com um empadão. Aí você olha aquele empadão e fala, meu Deus, mas eu comecei a dieta, e agora? Amanhã eu começo. Não é? A disciplina faz com que você continue independente das circunstâncias. Então, você começou a fazer atividade física. Pô, a gente está vendo mais do que nunca a importância disso. É verdade ou mentira? Mais do que nunca nesse momento da pandemia, a importância da atividade física. E você começa a fazer atividade física, mas aí fica frio. Ah, não vou não, está muito frio hoje. Aí no dia seguinte, não, está muito quente. Eu também, muito calor, não vou não. Disciplina vai te libertar dessas circunstâncias. E dos ataques do maligno. Dos ataques do maligno na sua mente. Não, você não pode. Só hoje. Só hoje. Você acorda segunda-feira, amanhã. Não, hoje eu não vou ter meu devocional, não. Vem um pensamento na tua mente, é só hoje, amanhã você faz seu devocional. Aí chega terça, é só hoje. Já não fez segunda mesmo? Faz terça. Só hoje, qual o problema? Ataque para te tirar do foco, para te tirar, fazer com que você perca a disciplina. É necessário constância e disciplina para se desenvolver esses hábitos saudáveis, sejam espirituais, sejam carnais,
e sejam também emocionais, mentais. É importante, a disciplina ela se manifesta até no que você está pensando. Jesus nos ensina que a gente não pode direcionar os nossos pensamentos ao pecado. Quando a gente direciona o pensamento do pecado, a gente já está pecando. E é necessário disciplina para você olhar para a sua mente, olhar para dentro de você e analisar esses pensamentos e fazer o quê? Como Paulo ensina? Tomar o quê? Cativo. Tá 10 para Alex. Tomar cativo os nossos pensamentos. É preciso disciplina. Não vai acontecer sozinho. E não adianta fazer um dia, gente. Adianta fazer dieta um dia? Não adianta. Adianta fazer exercício. Agora eu comecei a fazer exercício. Começou, tô fazendo crossfit lá com o Daniel. Ficar saradão igual ele. Aí você vai um dia. O que adianta? Nada. Adianta olhar então para dentro de si mesmo, tomar cativo o seu pensamento. Você não vai desenvolver o hábito de direcionar a sua mente para tudo que a palavra de Deus nos ensina, que é bom, puro, agradável, onde há louvor. Se você fizer por um dia, não vai conseguir, não adianta. Você precisa da disciplina para fazer isso todos os dias. Olhar para dentro de si mesmo durante o seu momento em que você está dirigindo, olhar para dentro de si e falar, cara, o que está passando na minha cabeça? Como? Não, ficar reclamando da segunda-feira, reclamando do frio, reclamando do calor. Não, eu vou direcionar para a glória do Senhor e transformar o meu dia de dentro para fora. Disciplina então para manter todos esses hábitos saudáveis, hábitos que são importantíssimos para viver uma vida cristã de excelência. A palavra de Deus nos dá o entendimento de que somos um ser integrado, criado por Deus. E o que a palavra de Deus fala da disciplina? É o que eu gostaria de passar aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Paulo, sabiamente, utiliza um paralelo, uma ilustração de pessoas altamente disciplinadas, para mostrar a importância dessa disciplina para a vida do homem e da mulher de Deus. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, ele faz a ilustração dos atletas olímpicos, gregos, atletas olímpicos, que corriam nos estádios, que lutavam os gladiadores. E a gente sabe muito bem hoje a vida de disciplina que esses atletas levam, uma vida extremamente regrada. Por quê? Porque eles sabem que a disciplina pode libertar e fazer com que eles alcancem a melhor performance deles, independente das circunstâncias. A disciplina faz com que eles acordem cedo e durmam na hora certa, não tarde, mas na hora certa, o que é difícil pra caramba, né? É ou não é? Porque nosso corpo fica pedindo pra gente dormir tarde, pra ver Netflix, pra ficar conversando, sei lá o quê. Mas acordam cedo e dormem na hora certa, para poderem se desenvolver ao máximo e alcançar uma coroa, que é corruptível. Mas o exemplo deles fica para a nossa vida espiritual, pois nós queremos a coroa incorruptível. Nós queremos viver o Evangelho na sua plenitude. E para viver o Evangelho na sua plenitude, só tem um caminho: a disciplina. Por quê? Porque vai ter um dia que aquela motivação que você ganhou quando você foi num retiro,
e você ficou cheio de vontade, cheio de energia, cheio de unção, vai ter um dia que você vai ser tão bombardeado que essa motivação vai diminuir por alguns instantes. Pode ser por um dia, pode ser por uma semana. Você não pode parar. Você não pode permitir que o inimigo vença essa batalha. A disciplina vai te levar a continuar na direção do projeto, do objetivo que o Senhor colocou diante de você. Só a disciplina. Paulo diz que ele leva o seu corpo à escravidão. Ele submete a sua vontade de às vezes ficar dormindo até um pouco mais tarde. Submete a vontade de comer aquele açúcar. Submete a vontade de dar atenção a outras coisas e não atenção ao seu devocional com o Senhor. Ele submete o seu corpo, então, à disciplina de se manter independente dessas circunstâncias. Diz a palavra de Deus aqui, diz assim Paulo: eu submeto o meu corpo, eu submeto a minha mente, submeto os meus recursos, submeto o meu tempo, submeto a minha vontade. Essa é a atitude de um discípulo. Como foi falado aqui durante esse mês, um discípulo, um aluno disciplinado de Cristo, um filho disciplinado de Deus, que submete os seus recursos à vontade de Deus, submete a sua mente à mente de Cristo, submete ao seu corpo para que ele seja verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Submete o seu tempo para que ele possa investir no reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Submete a sua própria vontade, para que não dê vazão à vontade da carne, mas antes sobreponha a carne, sobreponha o Espírito sobre a carne. A disciplina então deve ser manifestada no nosso eu integral. A palavra de Deus nos ensina que nós somos homem interior e homem exterior. A palavra de Deus nos ensina que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, como eu já falei, é o templo do Espírito Santo. E a gente precisa se submeter esse corpo a essa realidade. A nossa mente é um altar que deve ser oferecido ao Senhor. Nossos pensamentos devem ser levados a tudo que é bom, puro, onde há louvor a Deus. Disciplina para fazer isso é necessário. E o nosso espírito? A palavra de Deus diz o quê? Que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa, então, submeter a nossa carne à disciplina de cultivar as práticas espirituais. Não pode ser só no domingo. Não pode ser só na igreja, no lar. É diário. É uma vida de louvor e adoração. É uma vida de louvor e adoração ao Senhor. E submissão àquilo que Deus tem preparado para a gente. Então, não adianta buscar só a Deus quando você vai no evento impactante. Isso não vai mudar. Isso não vai desenvolver a sua vida. Você precisa da disciplina de buscar o Senhor todos os dias. Não adianta fazer academia uma vez por mês ou uma vez por semana. Você precisa desenvolver disciplina para você se manter e cuidar do seu corpo. A academia é só um exemplo, né, gente? Não adianta fazer dieta, só um exemplo. Uma vez que você tenha hábitos saudáveis, uma vida de acordo com a vontade, com o padrão de Deus. Olha só, meus irmãos. Eu estou falando tudo isso porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nossa mente precisa estar direcionada a Cristo. E o nosso espírito está pronto. A nossa carne precisa então se submeter às práticas espirituais. Agora, é difícil se manter disciplinado, não é? É difícil se manter disciplinado, não é? É ou não é? É incrível porque eu tive... Olha como Deus é maravilhoso. No final de semana,
Esse final de semana, né, eu vim aqui para resolver alguns assuntos, né, obviamente para ministrar, e a casa dos meus pais está em obra, né, então eu tive a oportunidade de ficar com o Daniel e com a Bárbara, né, com meu irmão, minha cunhada. Então, meu irmão, minha cunhada, plena que eles vivem, incrível, uma vida regrada, para que eles possam alcançar naquilo que eles fazem a melhor performance, que eles possam apresentar os seus corpos, mentes, espírito ao Senhor da melhor maneira. Incrível como a Bárbara senta para estudar, meu irmão, e passa o dia inteiro. Disciplina. Independente, hoje está frio, hoje está quente, hoje eu não quero. Independente. Da mesma forma o Daniel, me lembro quando ele passou para 3 concursos, né, um seguido do outro, ele ficava 12 horas estudando, eu olhava e falava, cara, esse cara é demais, disciplina. Tem dia que a motivação acaba, a sua alma fica abatida, se você não tiver disciplina não vai dar, você vai parar no meio do caminho, você vai desistir. A palavra de Deus diz assim em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Os dardos inflamados do maligno, eles são a nossa maior, a maior ameaça à nossa disciplina. Eu queria pedir para o grupo de louvor, já ir se preparando, eles são a maior ameaça à disciplina. Porque são aqueles pensamentos intrusivos que vão dizer para você, não vale a pena, só um dia. A palavra de Deus diz que a gente deve então se sujeitar a Deus. E o que o Senhor está falando hoje para você, aliás, não hoje, mas o mês inteiro para você é disciplina. Se a gente der ouvido a um dardo inflamado do maligno, a gente vai, sabe o que vai acontecer? Você está num projeto e você quer alcançar um objetivo, seja ele espiritual, seja ele material, seja ele físico, emocional. Não, só hoje. Se você der ouvidos àquele dardo e permitir que aquilo ali entre no seu coração, você vai ter um alívio momentâneo. Por quê? Saiu aquele fardo, você às vezes deixou de fazer aquele trabalho que você tinha que fazer. Mas a frustração que você vai colher no futuro, por ter dado ouvidos àquele dardo inflamado, àquele pensamento intrusivo, isso vai ter um peso muito maior do que aquele alíviozinho momentâneo e efêmero que fez com que você quebrasse a sua disciplina. Por isso eu venho dizer, resisti-vos ao diabo, sujeitai-vos a Deus e ele fugirá, o diabo fugirá de vós. Então ao contrário, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, vimos aqui que o serviço, ele pode te ajudar a encontrar o seu chamado, o seu propósito. O seu propósito pode te ajudar a desenvolver o serviço. E viver esse chamado e propósito é o fator de grande motivação para que você viva dias de ânimo, dias de vontade, dias de força. Vimos também que circunstâncias podem nos afastar dessa motivação, como aconteceu com Davi, podem fazer com que o nosso coração então se desmotive, se desanime. Mas essas circunstâncias que podem gerar o desânimo, elas podem ser vencidas através do segredo da disciplina, que é aquilo que vai te sustentar quando essa motivação por algum breve momento falhar. O segredo é a disciplina, que vai te libertar das circunstâncias. Eu queria orar por você hoje, para que você hoje, diante do Senhor, faça um voto.
um voto de disciplina. Fica de pé, meu amado. Eu tenho certeza que enquanto eu estava ministrando aqui, o Senhor foi te revelando onde talvez você tenha sido mais falho. Talvez tenha sido em desenvolver as práticas espirituais. Talvez tenha sido em submeter a sua mente à mente de Cristo. Talvez tenha sido em fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Talvez tenha sido em relação a um projeto, um alvo que o Senhor colocou diante de você. Talvez tenha sido em relação ao seu chamado. Talvez você tenha desistido do seu chamado por conta das circunstâncias. Eu queria te convidar hoje aqui, meu amado, a fazer um voto de disciplina diante do Senhor. Disciplinar a sua vida integralmente, para não permitir que esses dardos inflamados do maligno te alcancem. Façam morada no teu coração. Abre as mãos diante do Senhor e faz o teu voto com Deus. Eu vou orar por você e eu quero que você fique à vontade para conversar com Ele por alguns instantes. Enquanto o grupo de louvor vai louvar, eu quero que você fique à vontade para conversar com o Senhor e concretizar esse voto, ligando no céu e na terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui, Pai, para receber de Ti a força, o entendimento e a unção necessária para vivermos a Tua disciplina, Pai. Que esse segredo da disciplina se manifeste todos os dias, principalmente nos dias mais difíceis, nas adversidades, nas aflições. Que esse segredo da disciplina cresça e se manifeste em cada vida aqui, Pai. E cada um possa colocar diante de Ti, Senhor, sua necessidade específica. Cada um possa colocar diante de Ti, Senhor Deus, aonde eles precisam de mais ajuda para viver essa disciplina, Pai. E eu quero já declarar aqui vitória, Senhor, sobre o diabo, vitória sobre as circunstâncias, vitória sobre os dardos inflamados do inimigo, vitória sobre os pensamentos intrusivos, porque o Senhor é mais que vencedor e habita no templo do seu Espírito em cada vida aqui, em cada vida que está assistindo, em nome de Jesus, amém. Fala com Deus agora, durante esse louvor, deixe seu coração aberto e derrama ele diante do Senhor.
Aleluia, e assim vamos terminando mais um culto de adoração ao Senhor, como um furacão de amor, de alegria, de paz, de disciplina no nosso coração. Que tenhamos uma semana abençoada. E você que está aí no YouTube, vendo esse culto, se você sentir no teu coração de estar conosco no próximo domingo, aqui estamos tomando todos os cuidados legais, todos os cuidados que a prefeitura tem nos colocado. Estamos aqui com álcool em gel, com máscara. Vai ser um grande prazer e honra poder revê-los todos aí que estão do outro lado da telinha, e que tenhamos todos uma excelente noite, uma excelente e abençoada semana.